Muito bem, estamos aqui para rezarmos a sexta noite da novena de São João Paulo II. E já no começo dessa novena, nós queremos convidar você a se inscrever no canal, não é isso, Lange? Isso mesmo. Para você que está chegando agora na live e no canal, não nos conhece, convido você a inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixe o seu like aqui para o canal evangelizar. Exatamente. Então, na nossa sexta noite da novena de São João Paulo II, o nosso tema de hoje é pecado. E São João Paulo II nos ensina assim: o maior sofrimento da humanidade e de cada indivíduo é o pecado. Não há maior dor que se possa infligir a uma alma de que mergulhá-la em um estado de pecado mortal. Então a gente já vê aí, ó, que São João Paulo II já vai dizer: não existe maior tormento para uma alma do que viver em pecado mortal. O que é o pecado mortal? Ele ainda vai nos dizer assim, ó: o pecado não termina nos limites da consciência humana, ela não se encerra nela. O que dizendo para a gente o seguinte, que não é somente o pecado, não é somente para essa vida que estamos vivendo. Ele não encerra aqui com o encerramento da nossa vida carnal, né? A nossa vida de carne, a nossa vida humana, mas não. O pecado mortal é justamente isso, a partir da nossa passagem, como diz o Salmo 22, de que nós andamos por vales tenebrosos e o Senhor segura em nossa mão, como ele vai nos guiando com o seu cajado, né? Estamos andando pelo vale tenebroso, ou seja, quando é esse tempo que separa a morte humana para a vida eterna. E o que São João Paulo vai dizer é isso, que não existe dor maior para uma alma do que viver no pecado mortal. Porque o pecado mortal, ele não, depois que passamos da morte para a vida eterna, não tem mais como voltarmos atrás. Não tem mais como voltarmos atrás. Então, o inferno é justamente essa ausência de Deus, esse local, esse estado de espírito, como alguns teólogos dizem também, de que a pessoa não tem a luz de Cristo, não tem o amor, não tem e vive totalmente isolado disso. São João Paulo II vai dizer, por definição intrínseca, implica a uma referência, a referência a Deus. Todavia, esta referência é salvífica. O que é que significa? Significa que eu, homem, não fico só com minha culpa. E Deus, que de certo modo é testemunha ocular do meu pecado, ou seja, ocular embora invisível, né, está próximo de mim não somente para julgar. Certamente ele me julga. Julga-me com o mesmo juízo interior da minha consciência. Ou seja, o Senhor, ele nos julga, Lange, com aquilo que eu mesmo tenho consciência do meu pecado. Se eu entendo que o meu pecado é um pecado muito grande, e eu tenho consciência de que meu pecado é muito grande, o Senhor vai me julgar com essa mesma consciência. Né? Ou seja, é como diz a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele me julga com o juízo interior da minha consciência. No entanto, o próprio juízo já é salvífico, mediante o fato de chamar o mal por seu verdadeiro nome. De certo modo, rompe com ele, mantenho a certa distância de mim, ainda que quando ao mesmo tempo sei que este mal, ou seja, o pecado, não deixa de ser meu pecado. Mas mesmo quando o meu pecado é contra Deus, Deus não está contra mim. Mesmo quando o meu pecado é contra Deus, Deus nunca vai ser contra mim. Entenda o seguinte: o Senhor, ele não nos julga contra, né?
Ele não é um acusador. O acusador é o maligno. O acusador é o demônio. O que é que faz? O Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele nos dá o discernimento do pecado e eu vou me arrepender daquele pecado. Então, quando eu não me arrependo do pecado, que eu tenho consciência, é com essa consciência que eu vou ser julgado pelo Senhor. É como diz o evangelho de hoje, quando foram dizer a Jesus a quem nós devemos pagar imposto, sim ou não. E Jesus vai dizer, de quem é o rosto que está na moeda? É o de César, então dê a ele o que é dele. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. É com esse pensamento, com essa, como é que diz aqui o texto que ele fala? Com essa consciência humana é que Deus vai nos julgar. Ou seja, Deus não é nunca o nosso inimigo. O nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é outro, não é Deus. Deus, ele não nos julga acusando, mas é a nossa consciência que vai nos mostrando o nosso pecado. Por isso que é importante que quando nós vamos ao confessionário, quando nós vamos ao sacramento da reconciliação, muita gente diz sacramento da confissão, né? Mas o nome do sacramento, na verdade, é sacramento da reconciliação. Ou seja, eu fiz um mal a Deus e eu quero me reconciliar com Ele. Quando eu... não é uma coisa que acontece muito, mas quando a gente não se entende, não é isso? Então, um dos dois vai em busca da reconciliação. Senão a gente fica mal, sempre, um com o outro. Não é verdade? Mas, se não tomarmos esse passo da reconciliação, nunca vamos nos aproximar de Deus. E Deus é aquele que sempre busca a reconciliação. Deus é aquele que sempre está nos esperando para nos reconciliarmos com Ele. Mesmo quando o pecado é contra Deus, Deus não está contra mim. No momento de tensão interior da consciência humana, Deus não proclama a sua sentença. Entenda, Deus nos julga, mas Ele não nos condena. Deus espera que eu me volte para Ele com a justiça amorosa. Ele não está dizendo, você tem que voltar para mim, você não sei o quê, e sai dizendo os meus pecados. Não, quem acusa é o inimigo. Deus, Ele quer que com a justiça amorosa eu volte para Ele, como eu dizia agora, com o sacramento da reconciliação, como ao Pai, de forma que mostra a parábola do filho pródigo, né? Como a gente vê, para que lhe revele o pecado. Ninguém disse ao filho pródigo que ele tinha errado. Foi a própria consciência dele que disse, eu errei com meu pai, eu vou voltar. Eu não sou nem digno de ser chamado mais filho dele, mas eu vou voltar, para que pelo menos ele me acolha. Ninguém disse a ele, olha, você pisou na bola com seu pai. Ninguém disse a ele, olha, você desejou a morte do seu pai, porque um filho que pede a herança ao pai já deseja a sua morte. Não é verdade? A herança só é dada quando o pai, aquela pessoa morre. Então, quando você pede a herança, você está desejando a morte daquela pessoa. Ninguém disse ao filho pródigo, você errou, você gastou tudo que tinha, mas foi a própria consciência. E a consciência na ação do Espírito Santo. Deus espera que eu me volte para Ele com a justiça amorosa, como o Pai, da forma que mostra a parábola do filho pródigo. E também que eu me confie a Ele. Deste modo, do exame de consciência, passamos ao que constitui a própria substância da conversão e da reconciliação com Deus. Deus quer que eu me arrependa. Deus quer que com a justiça amorosa eu volte para Ele e que eu me confie a Ele. Então, isso aí, olha, São João Paulo,
naquela oração do Ângelus. Lembra quando o Papa está lá fazendo a oração do Ângelus, né? E que ele tem uma homilia? Preste muita atenção nas homilias do Ângelus. E também toda quarta-feira os papas trazem uma catequese. Preste muita atenção nessas catequeses, porque são profundas. As homilias, essa homilia de São João Paulo II foi no dia 23 de fevereiro de 1986, durante a oração do Ângelus. Amém? Amém. Vamos orar então, trazer a oração do dia de hoje. Oremos. Deus nosso Pai, o pecado é um agulhão que causa dor e mata a graça santificante. O sofrimento em vosso conceito da salvação é o caminho que conduz a vós. O vosso Filho, por meio da sua paixão, de vontade livre e morte na cruz, tomou sobre si todo o mal do pecado e deu ao sofrimento um significado totalmente novo, introduzindo-o na ordem do amor. E em nome desse amor que foi capaz de assumir sofrimento sem culpa, nós vos pedimos por intercessão de João Paulo II, que ao servir o povo de Deus foi marcado com os estigmas do martírio, essa graça especial. Portanto, nesse momento, entregue a Deus mais uma vez, pela intercessão de São João Paulo II, a graça especial que você tem pedido durante essa novena. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Rezemos então a ladainha de São João Paulo II. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, rogai tende por piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. grande apóstolo da divina misericórdia, rogai por nós. fiel filho de Maria, rogai por nós. totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa peregrino, rogai por nós. Papa do milênio, rogai por nós. modelo de diligência, rogai por nós. modelo dos sacerdotes, rogai por nós. que extraístes força da Eucaristia, rogai por nós. homem incansável de oração, rogai por nós. amante do rosário, rogai por nós. força dos que duvidam de sua fé, rogai por nós. que desejaste unir todos aqueles que creem em Cristo,
rogai por nós. Conversor dos pecadores, Rogai por nós. defensor da dignidade de toda pessoa, Rogai por nós. defensor da vida desde a concepção até a morte natural, Rogai por nós. que rogaste pelo dom da paternidade para o infértil, Rogai por nós. amigo das crianças, Rogai por nós. líder da juventude, Rogai por nós. intercessor das famílias, Rogai por nós. consolador dos sofredores, Rogai por nós. que valorosamente suportaste vossa dor, Rogai por nós. semeador da divina alegria, Rogai por nós. grande intercessor pela paz, Rogai por nós. orgulho da nação polonesa, Rogai por nós. brilho da Santa Igreja, Rogai por nós. para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, Rogai por nós. para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, Rogai por nós. para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, Rogai por nós. para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, Rogai por nós. para que possamos viver em paz em nossas famílias, Rogai por nós. para que possamos saber perdoar, Rogai por nós. para que possamos saber suportar o sofrimento, Rogai por nós. para que não sucumbamos à cultura da morte, Rogai por nós. para que não tenhamos medo e corajosamente combatamos as várias tentações, Rogai por nós. para que interceda e nos obtenha a graça de uma morte feliz. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. rogai por nós, São João Paulo II, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E essa foi a nossa oração da novena de São João Paulo II, 6º dia da novena, e nos encontramos no próximo dia, 7º dia da novena de São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.